Para ilustrar, você pode olhar aí na sua casa, encontrar alguém que é muito parecida com você. Mas se você reparar no formato do olho, no formato da boca, no formato do corpo, você vai ver como muda. Eu, por exemplo, sou muito parecida com a minha irmã. Nós temos a diferença de 2 anos, mas muitos perguntam até se nós somos gêmeas. Porém, se você reparar nos detalhes, você consegue ver bastante diferença. Por exemplo, a boca dela é bem mais carnuda que a minha boca. Mesmo que o nosso sorriso se pareça, mas os lábios são diferentes. E essa diferença acontece por causa da formação dos traços de caráter. E você só precisa mesmo entender como é cada um deles. Então são eles: esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Agora, de onde vem tudo isso que eu estou contando aqui para vocês? Quando o bebê nasce, ele nasce com 76 a 86 bilhões de neurônios. E o recém-nascido cria até 1000 sinapses por segundo. 1000 conexões entre os neurônios com outros corpos celulares para distribuir e aprender novas funções. E o caminho para acessar essas informações é através do corpo. Um determinado corpo carrega uma determinada mente que carrega uma história. Mas aí você pode se perguntar: mas muitas pessoas são parecidas e não são pela história que elas viveram, são pela genética. E sim, a genética existe e nós não podemos desconsiderá-la, mas ela é responsável por nos fazer herdar algumas características dos nossos pais, mas nem tudo vem pela genética. Parte importantíssima, a bainha de mielina. Essa capa de mielina, ela vai dar a formação ao trajeto de construção dos nossos traços de caráter, que são 5. Cada um desses traços é formado em uma fase da infância, que vai de 0 até 5 anos de idade. Então são 2 caminhos, o de aprender e o de controlar. Quando o bebê nasce, as pernas já existem, o corpo ali já existe, mas não tem controle e sensação. O bebê não tem controle, por isso que ele não consegue andar assim que ele nasce. Mas aí, conforme a criança vai crescendo, acontece também a poda neural. O que é isso? Os caminhos que foram criados e utilizados várias vezes vão continuar. Os que foram usados poucas vezes ou não foram utilizados, significa que eles não são eficientes e por isso eles vão morrer. Então imagina que a criança criou ali 1000 sinapses por segundo, mas o sistema elétrico dela percebe que não precisa utilizar todas essas sinapses, todos esses caminhos que foram criados. E a poda neural, ela vai descartar essas sinapses que não serão usadas. As pessoas comentam assim: homens e mulheres são diferentes. Mas você já reparou que mesmo entre as mulheres existe muita diferença? Diferença na maneira de lidar com as coisas, na maneira de agir, a maneira de funcionar, a maneira de pensar. As pessoas funcionam de maneiras diferentes. As mulheres funcionam de maneiras diferentes. Cada mulher é de um jeito. E é por causa dessa poda neural. O meu sistema nervoso aproveitou caminhos que o seu sistema nervoso talvez não tenha aproveitado. Existe um elemento externo que vai ativar o emocional da nossa vida e isso vai fazer com que eu precise sobreviver àquele meio ambiente, aquele sistema que eu estou inserida. Mas o que será que tem entre o mundo emocional e o mundo biológico? Então, à medida que a mielinização ela vai acontecendo, eu começo a sentir coisas novas, sensações novas. Eu começo a sentir cheiro, começo a sentir vontade no banheiro, por exemplo. Mas enquanto essa criança está se formando, o ambiente em volta, o ambiente que ela vive, já está formado. Essas novas sensações, ela vai percebendo, vai reagindo, interagindo com as histórias, com os fatos que estão acontecendo naquele momento. Mas aí você pode dizer: mas eu nem me lembro de nada que aconteceu quando era criança, né? Até os meus 4 anos de idade, eu não me lembro de nada que aconteceu. E isso tem uma explicação também. Mas mesmo que você não lembre, essas informações estão registradas no nosso sistema límbico. E nós não nos lembramos porque o hipocampo, ele é responsável por ligar as informações. Como, por exemplo, um cheiro, né, a fragrância de um perfume com uma pessoa que usa. Sabe quando você está andando na rua e aí o vento bate e traz uma fragrância de um perfume? Na hora você sente aquele cheiro e aí você se lembra de alguém que usava ou alguém que usa aquele perfume. Então essa é a função do hipocampo. Ela liga o nome de uma comida ao gosto, à sensação, ao acontecimento quando você estava comendo aquela comida. Ele liga uma música ao acontecimento.
Só que esse hipocampo, nessa fase da infância, ele ainda está em desenvolvimento. Então as memórias, elas ficam ali guardadas nos córtex, mas nós não conseguimos ter acesso a elas, porque essa pecinha, que é o hipocampo, que junta todas essas informações, que junta o quebra-cabeça, ainda não existe. Na infância, ele ainda está se formando e por isso nós não vamos conseguir ligar essas informações para ter uma consciência do que realmente aconteceu. Mas não lembrar não significa que não aconteceu. Essas memórias existem e elas interferem em como as pessoas recebem os estímulos na vida hoje. Como as pessoas pensam, como elas sentem, como elas agem, como elas reagem. Existem caminhos prontos dentro da nossa cabeça e eles ficam funcionando mesmo que a gente não tenha consciência das histórias que estão lá dentro.